Eu acho que agora está gravando. Então, Então, bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Renan Pereira Queiroz, sou estudante aqui do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Estou em companhia da Raquel. E hoje a gente tem a Daniele Barros como convidada aqui, nossa fanzineira. e- Então, você quer fazer a primeira pergunta, Raquel? certo. Daniele, de primeira, assim, eu gostaria que o pessoal conhecesse um pouquinho mais sobre você. Então, você se importaria em fazer uma pequena apresentação, falando, né, não só da sua titulação, mas da sua história enquanto fanzineira e professora também, que tem algumas oficinas de fanzine, né? Eu queria que o pessoal pudesse te conhecer um pouquinho melhor e nada melhor do que a própria pessoa, né, ter esse prazer de se apresentar. Bem, obrigado por esse convite para falar de um tema que eu adoro, que eu amo e que eu tenho que me segurar para não falar muito, né? Porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, a gente vai embora, né? Mas eu tô sendo treinada porque nesse contexto de pandemia que a gente está fazendo muita live, aulas, né? Nesse contexto remoto, a gente acaba tendo que ir administrando o tempo. Então, vamos conversar. Meu nome é Daniele, eu sou nascida em Itabuna, na Bahia, moro em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Conheci o Zine, como você disse, eu sou professora, né? Eu sou formada em licenciatura na área de ciências, com habilitação em biologia, e sou apaixonada desde pequena pelo mundo das artes, gosto de meu pai tinha uma banca de revista em Salvador, então aprendi a ler com as histórias em quadrinhos, com revistas. E nessas revistas, as que eu gostava também, muitas eram relacionadas ao mundo científico, Ciência Hoje. E também sempre gostei muito de jogos. Minha mãe sempre incentivou a parte lúdica, né, de desenho, de artesanato, coisas com as mãos, enfim, da criatividade. E de certa forma, em algumas entrevistas, né, que eu já conversei com o pessoal do Projeto Fanzine e com alunos da UFSB, até antes de eu entrar na UFSB, eu fiz uma reflexão dessa gênese, né, da criatividade, e, na verdade, eu já fazia fanzine quando eu era pequena, porque eu achei uma caixa com cartas que eu trocava muito, e eu devia ter menos de 6 anos de idade, que minha prima morava em uma cidade, eu morava em outra, e eu fazia umas revistas artesanais, só que eu não sabia o nome, né? Então eu já fazia revista artesanal. Eu pegava gibis antigos, recortava e recriava as histórias. Não sei se já era fanfic, enfim. Então, e criava também os personagens. Eu imitava alguns desenhando e ia fazendo os meus. E aí, quando em 1991 eu tive uma perda muito grande, que foi minha avó, que era como se fosse, eu considerava muito como uma mãe também. E aí eu parei de desenhar. Aí eu não me toquei na época, mas só também fazendo uma análise retrospectiva. Em 2012, aí estou dando uns pulos, né? Eu tinha terminado a graduação em 2007, aí comecei outra graduação na área de comunicação, rádio e TV na UESC. Então, eu formei na UNEB, aí passei nesse vestibular, que era um curso que eu gostava muito também. Eu gostava dessas áreas, né, de artes, comunicação. Só que aí, por questões da nossa família, que a gente precisou se mudar para o Rio de Janeiro, que meu marido, na época, passou um doutorado, eu tranquei o curso. Mas eu estava adorando. Aí fomos para o Rio, aí eu pensei assim, olha, eu não vou fazer vestibular. Quer dizer, eu já estava formada, e aí, para enfrentar vestibular de novo e tal, eu fiz na época até uma prova de transferência para a UF, mas era no curso de cinema e audiovisual, que não era tanto o que eu queria. Eu tive uma nota alta, acho que eu fiquei 9,7, só que só tinha uma vaga e outra pessoa tinha tirado 10, alguma coisa assim. Aí eu falei, ó, deixa para lá, não vou seguir, não vou ficar insistindo. Aí eu pensei assim, eu vou fazer as pós-graduações e vou incorporar a arte, a ciência, tudo junto nos meus projetos. E assim foi, né? Aí eu
Lá no Rio, eu fui grávida e quando chegou lá, eu comecei a fazer especialização na Fiocruz, na área de ensino de, ciência, de biociências e saúde, e fiz também uma outra, junto, uma outra especialização na área de análises clínicas e gestão laboratorial, porque eu gostava de trabalhar em laboratório e tal. E aí, no meio desses cursos, eu passei no mestrado, e aí eu passei em 4 e eu escolhi o de informação e comunicação em saúde para retomar aquela comunicação que tinha ficado lá atrás. Fiz um projeto envolvendo rádio, saúde mental, e depois, quando eu estava terminando, aí terminei as. Será que travou? O som é travadinha. É só aguardar que eu acho que ela volta. Vamos aguardar. Eu não sei se. Travou? Deu uma travadinha, mas voltou já. Eu vi travando em Raquel, mas eu achei. Raquel travou. Sou eu ou Raquel que está travando? Não, deve ser Raquel para você, mas você tá. Ah, tá. Cortou alguma parte? Deu uma travadinha na última frase que você falou. Eu estava falando. Foi o quê? Você tinha feito o mestrado, você passou no mestrado, escolheu. Foi comunicação. Isso. Foi. Aí, na metade do curso de mestrado, eu concluí aquelas 2 especializações que eu tinha iniciado. Uhum. E aí, na metade do mestrado, eu fiz o projeto de doutorado e passei. Aí fui emendando. Como entra aí a HQ e o Zine? Em 2012, em 2011, que eu estava na primeira especialização, eu queria retomar o quadrinho. Eu não tinha voltado a desenhar. Aí eu fui no Google e botei assim, Congresso História em Quadrinhos, alguma coisa assim. Aí eu vi que tinha o Observatório da USP, soube de um evento que ia acontecer na Universidade de UFPE, e aí foi lá que eu conheci o Gazi, o professor Elídio Santos Neto, o Edgar Franco. E aí eu já tinha feito um projeto de quadrinhos na área da saúde, mas eu não tinha pensado na proposta autoral. Eu tinha pensado assim, eu vou fazer um HQ, vou aplicar aos alunos, tipo uma coisa assim, sabe? Não tinha pensado de oficina, nada disso. Aí, quando eu estava no congresso que eu conheci, fui vendo as palestras deles, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu não. E assim, foi muito louco, porque eu nunca tinha pensado em ser criadora. Apesar de eu ter esse histórico no passado, eu nunca tinha pensado. E aí, quando eu assisti a palestra do Edgar Franco, do Gás e do Elídio, eu fiquei, peraí, então eu posso criar? Uma coisa que para muitos parece óbvia, ainda mais hoje em dia, mas lá em 2011, para mim, aquilo foi assim, um insight. E aí eu comecei a entrar em contato com eles, então abri uma nova porta para mim, né? Que aí eu falei, então quer dizer que eu posso criar? Então eu não me senti autorizada, eu nem pensava nessa possibilidade, eu não sabia. E aí eu conheci a área do poético filosófico, o gênero, e aí eu comprei, nesse congresso, eu comprei um monte de livro para poder entender, e aí eu falei, então vou fazer isso, eu não sabia que eu podia criar. Olha, gente, que louco, eu entendendo que as coisas que eu criava nunca foram para um grande público, isso desde pequeno, eu sempre fui uma coisa para público restrito e tal. Adulta, eu achei que eu não podia fazer isso. Assim, eu não sei explicar. E aí, quando eu vi isso, que eles faziam e que, enfim, aí eu falei, poxa, eu acho que é isso. Aí eu comecei a procurar coisas minhas do passado, cadernos de desenho, e aí eu comecei a reconectar. O Edgar Franco me provocou, você tem que voltar a desenhar. E aí eu fui voltar, só que o meu desenho antigo eu era assim, considerado um artista da família. Então, meu desenho era elaborado para a minha idade, certo? Quando eu fazia provas na escola, eu desenhava na prova e os professores ficavam, meu Deus do céu, como você aprendeu? Autodidata, ia fazendo. Só que quando eu retornei a desenhar em 2012, meu desenho estava como se fosse boneco de palito. Eu não tinha aquela habilidade. E aí eu mesmo assim continuei pelo prazer de estar desenhando, né? Que foi muito renovador assim para mim. E aí nessas conversas, nessas reflexões, eu entendi que eu tinha parado de desenhar, coincidentemente no período que eu tinha perdido minha avó. E aí eu fui entender, será que isso foi um impacto? E aí eu fui entender por que eu fiquei essa lacuna e fui buscar.
Em 2012, que foi mais ou menos no mesmo ano que eu conheci essa galera, eu fui para uma... E aí eu vou fazer o link com as oficinas, né? Que como começou. Eu conheci o pessoal em julho, e em agosto, ou seja, eu já estava comprometida com uma caravana da Fiocruz que ia para o Acre. E eu falei para eles que eu ia dar uma oficina de HQ. Eu tinha combinado isso antes de conhecer até o pessoal, tipo, uma ousada, né? Aí, quando eu fui da oficina, eu montei do meu jeito, nunca tinha participado de uma, então foi um desafio, com crianças do ensino fundamental, todo mundo com fogo, e eu não tinha aquela experiência e tal. E eu não sei na Bahia, ou aí em Goiás, mas aqui quando a gente fala com fogo é agitado, né? Aí é bom explicar, né? E aí foi um desafio, porque eu não tinha tanta experiência na docência também, de domínio, né? Mas, assim, foi massa. Produziu-se personagens lindos, histórias. Aí você vê que as crianças, as que tinham afinidade, que fez aquele negócio com prazer, que foi embora, continuou criando, outras não gostavam, enfim. E aí foi um desafio, né? Numa dessas dias de oficina, quando eu propus a oficina, tinham várias escolas interessadas nas atividades da caravana da Fiocruz. E a de HQ foi a que bateu recorde de interesse. Quase todas as escolas estavam disputando, e eu falei, só era eu e eu não pude atender. Então, eu já fiquei meio, né, assim. E aí, vamos lá. Renan caiu? Ah, não, acho que ele fechou. É porque a gente, né, gente, tá nessa época de... Vê aí. Ah, Voltou. não, tá tudo bem. Não é porque a gente está nessa época de queda de energia. Aí a gente. E aí, nessa oficina, teve uma coisa que foi muito fundamental nesse processo, é que eu ficava incentivando os alunos a participarem. E aí eu aprendi uma técnica com o professor Dilcênio Rangel, que nos deixou esse ano, que é um grande artista que me incentivou bastante para fazer esse projeto, para me inspirar nesse projeto de HQ, no ensino de ciências. Ele me ensinou me ensinou não, eu fui aluna de uma aula dele, que ele fez umas técnicas para destravar o desenho, que era fazer uma dinâmica de caras e bocas, que você desenha olhos tristes, alegres, com fome e tal, e a boca é diferente, e depois você faz uma troca para você mostrar para quem participa da oficina que você é capaz de criar expressões, ou seja, só desenhando olhos e boca você consegue exprimir sentimentos. E aí eu usei essa proposta na oficina e fiquei incentivando os alunos. E eu sentia algumas resistências por parte de alguns de desenhar. Eu não sei desenhar e tal. Eu falei, vamos, gente, desenhar. Aí uma aluna chegou para mim e falou assim, ô professor, e você desenha? Aí eu falei, eu já desenhei alguns anos atrás, mas atualmente eu não desenho. Lá. E como é que você incentiva tanto a gente desenhar se nem você mesmo desenha? Aí eu falei, nossa. E eu falei, é verdade, né? E eu lendo Paulo Freire, fazendo aquela reflexão da prática, eu falei, gente, ela tem razão. E na época eu fiquei assim, agora, né? E aí eu fui pedir ajuda ao Edgar Franco, ao Gazi, para começar. E aí teve uma oficina de fanzine, que foi o meu primeiro contato oficial com fanzine, num evento da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, da ASPAS. A oficina foi em 2013, se eu não me engano, ou o evento, né? E aí foi quando eu fiz a oficina. Então eu conheci o fanzine oficialmente, que para mim eu fazia confusão entre o zine e a HQ. Eu achava que era a mesma coisa, não entendia. Quer dizer, eu sabia o que era quadrinho, mas eu achava que o fanzine era de quadrinho. Eu não entendia que o fanzine era uma revista artesanal que pode, um dos tipos, ser de quadrinho, né? E aí, nessa oficina, eu voltei, né? Aí Gazi fez a oficina, explicou, e mesmo assim eu demorei um pouco para, né, ao longo do tempo, participei, então entra naquela coisa que eu falo nas minhas oficinas. Para você pensar em fazer algo, é importante você passar pelo processo, ou seja, como aluno, para que você depois pense, bom, eu vi como é essa oficina, tem coisa que eu achei legal, tem coisa que eu não achei, e agora eu vou aplicar na minha prática com o que eu acho que é adequado na minha realidade, com o meu público, enfim. E assim foi. Então, eu fiz a oficina com Gazi, eu fiz outras depois como aluna. Mas essa de Gazi foi assim, que plantou em mim a semente, né? E aí eu fiz uma fanfic nessa oficina que se passava na Aurora Pós-Humana. Até me lembrei do trabalho do Renan.
né, do Jogolude, que ele também fez um trabalho que se ambienta na Aurora Pós-Humana. Aí eu tentei desenhar alguns personagens de Edgar Franco, né, fazendo... E aí Gás até brincou, eles falando que era parecia um HQ surrealista, enfim. E aí eu fiz e poético filosófico também, porque eu trazia uma questão existencial lá na reflexão. E foi isso. Então, assim, resumindo, o meu contato com o Zine, sem saber que era Zine, é desde criança, né? Eu podia até ter deixado separado aqui para mostrar para vocês, mas enfim, que eu tenho essa caixinha com esse negócio de criança, né? Mas aí eu fui conhecer oficialmente nessa época, e também na mesma época eu tive contato com o que era a HQ autoral, o poético filosófico, e aí juntou tudo, né? Será que eu falei tudo? Então, eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, na área eu estou atuando na área de práticas pedagógicas, de ensino de ciências, então, mas assim, lá na universidade a gente leciona em várias áreas, né? Porque ela é bem ampla, eu já dei aula para vários cursos diferentes, disciplinas. Eu acho que eu falei tudo, né? Falei de onde eu sou, como eu conheci, acho que é isso. Perfeito, Daniela. A próxima pergunta ela é um pouco subjetiva, assim, mas o que para você, o que significa fanzine para você, né? Qual que é a importância que o fanzine tem para você na sua vida? Como eu disse, né? O fanzine para mim é liberdade, é contato com a criação autoral, com o seu eu. Então, para mim, o significado do fanzine, pessoalmente, é essa questão dessa reconexão com quem eu fui, que essa autoconhecimento. Então, você pegar um papel, no caso que eu gosto muito de criar no impresso, né, na mão, e você começar a desenhar sem você ter um objetivo, né? Ou você, às vezes eu vou criando frases, né, não necessariamente aforismos, mas pensamentos, reflexões, e aí eu guardo num arquivo, e aí depois eu faço um desenho que eu acho que tem conexão. Enfim, então, essa coisa de você ter aquele momento, agora eu estou pintando tela. Assim, eu não me preocupo com as técnicas, não me preocupo com nada disso. Inclusive, quando eu comecei a fazer zine, foi um drama, porque tinha um monte de coisa que eu queria fazer, mas não sabia. E eu pedi muita ajuda ao Silvio Pajé, por favor, como é que eu vou montar? Eu montei as minhas primeiras HQs antes de eu conhecer o pessoal que eu falei. Peraí, rapidinho, que eu vou fechar aqui a janela. Nesse congresso, que eu fiquei sabendo da HQ autoral, eu criava minhas HQs que eu fazia, né? Lá nas disciplinas do doutorado, a gente fazia HQ sobre os temas de ciências. Às vezes eu fazia na hora da aula mesmo. Então, já tinha um pouco uma vontade de retorno, mas o retorno mesmo veio depois que eu conheci o Zine, né? E aí, quando eu desenhava, eu ficava, poxa, eu não sei desenhar a mão, não sei desenhar perfil, não conseguia desenhar o mesmo personagem de novo, eu tinha que fazer outro. E aí eu fazia, né? E aí eu brincava, dizia assim, qualquer coisa eu boto um crachá no boneco para o pessoal saber que é ele, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que fazer. E eu tive dificuldade e eu ficava um pouco frustrada, porque eu tinha uma ideia e eu não conseguia realizar por limitações dessa ordem, né? E às vezes eu desistia, porque não conseguia, falar, deixa para lá. Como até hoje, tem coisas que eu tenho ideia, mas eu acabo desistindo. Como é que eu vou quadrinizar isso? Deixa para lá. Aí eu tenho um pouco ainda dessa dificuldade. E como eu citei agora que eu estou pintando tela, não quer dizer que nossa, ela sabe pintar. Não, estou me virando, entende? Se tá bom, se não tá, é a coisa da expressão. Então, o Zine, de forma geral, é essa coisa de ter esse momento comigo, de parar o tempo para ficar ali fazendo alguma coisa. Enquanto eu estou criando, eu não estou fazendo outras coisas que poderia ser autodestrutiva, por exemplo, ficar pensando no futuro e fazendo projeções drásticas, até porque a realidade que a gente vive já não está muito... Tem muitos aspectos preocupantes, né? E aí, quando você cria, você fica focado, né, naquele momento. Então, eu acho que o fanzine, ele traz isso. Essa coisa de não ter expectativa de público, de audiência e tudo, eu sempre
fui assim. Quando eu era criança, bem criança, tipo, menos de 5 anos de idade, eu e meus primos, a gente fazia programa de rádio. A gente tinha o toca-fita, a gente botava a fita e gravava. Aí tem coisa minha de... Eu acho que eu nem falava direito, eu tinha voz minha de 3 anos de idade. E eu ficava cantando Michael Jackson. Aí eu falava, agora vem o comercial. Aí a gente inventava as vinhetas e era muito lúdico, né? Então a gente gostava de rádio, de TV. Eu queria entrar no fundo da televisão. Eu ficava tentando entrar, porque na época a TV era gordinha, não sei se vocês pegaram, que era de tubos catódicos que falam, né? E eu queria assistir, achava que tinha gente lá dentro, e eu queria entrar, né? E a história em quadrinho também. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa que a gente ficava lendo, antes de eu saber ler, a gente ficava folheando, e eu ficava imaginando o que estava se passando naquela história. E aí, numa dessas da Turma da Mônica, ela perguntou, você quer entrar na história? Eu falei, quero. Ela é só botar a cabeça. Aí eu botava, tentava, botava o pé, o braço começava a chorar e ela ria. E eu tentando entrar na história em quadrinho, de qualquer jeito, né? Então, criar essa maneira de você entrar e sair, né? De você criar o mundo, de você fazer seu mundo expandir. E o que eu sempre falo nas oficinas é o seguinte, que quando você é zineiro, quando você faz seu zine, é como se, bom, meu zine está pronto, você faz seu zine, porque aí tem a coisa do processo criativo que eu acho que é o melhor. Eu tenho um processo criativo que quando eu estou criando, eu não consigo dormir. Então é melhor eu fazer logo, porque senão eu não durmo, eu fico elétrica. Eu fico tendo ideia de madrugada, eu levanto, enfim, eu fico elétrica. Então, é o processo. E quando o zine está pronto, é um universo que está ali para você compartilhar. E eu falo isso, né? Que a troca do zine é como se Raquel está com dela, eu troco, e aí eu vejo um pouco o mundo da Raquel, a Raquel vai ver o meu. E é massa, né, gente? Você poder se expressar. Então, tem vários níveis, né, do zine, da criação. Primeiro, a ideia, que é aquela semente, aquela coisa fervilhando dentro de você, das ideias, você, já sei, vou fazer um zine. Aí, o processo criativo, que envolve um monte de coisa. A hora que você senta, que você mistura técnicas, que você vai fazer desenho, vê o conteúdo e tal. Que aí cada um tem o seu, né? E tem a parte do parto, que esse zine nasce, e aí depois você manda ele para o mundo, e aí ele ganha vida, e aí já era, fica... Até hoje eu tenho um retorno de zines meus que eu fiz em 2014, o pessoal ainda me escreve, eu reli sibilante, eu senti isso, e eu fico feliz. Antigamente, eu ficava pegando tudo que o pessoal escrevia e divulgava. Aí, hoje em dia, às vezes não, eu fico, isso é para mim. Às vezes a pessoa fala, eu vou divulgar, ou então divulgue. Aí eu, tudo bem. Mas é isso, eu acho que é uma coisa de pessoal, de autoconhecimento e eu não sei nem descrever. Então, o Zinho, ele foi importante para mim nesse sentido, tanto pessoal no sentido psicológico, no sentido espiritual, porque me ajudou em várias fases da saúde mental também, né? Na questão desse resgate interior e tal, e eu articulei o Zine junto com a HQ para minha prática profissional. Então, o Zine, ele é expressão pessoal e também eu incorporei no meu trabalho. Então, o Zine, porque a ideia não é didatizar o Zine no sentido pejorativo, né? De tornar ele enfadonho, chato, cooptar ele para a educação e perder, não. Eu sempre falo até isso para os alunos, né, e alunas, se eles quiserem fazer a oficina de zines dele, para que respeite a linguagem do zine e do quadrinho, porque se você pega o zine e torna ele didático, não estou falando que didático é chato, mas eu estou me apropriando do termo didático, mas dizendo quando o didático é chato, né? E aí é ruim, porque a pessoa vai, né? Porque o zine não tem dono, ele não é de área nenhuma. O Zine, ele existe desde sempre e a gente vai usando ele interdisciplinar, trans, eu não sei que nome é. E aí eu trago para a minha prática o que me causa muito prazer, porque eu trabalho com o que eu amo, e todo mundo fala que quando eu dou uma oficina eu sou super empolgada, mas porque eu vivo isso, né? Que é aquilo que aquela aluna lá do Acre falou, né? Se você não vivencia aquilo. Então, agora eu mergulhei. Então, desde o que essa menina falou, eu comecei a fazer zine, comecei a fazer quadrinho, mesmo que eu não seja uma produtivista, no sentido de ter uma produção de quadrinho, mas eu crio, então eu tenho uma produção autoral, eu não me cobro,
tem tempo que eu não faço, eu não estou preocupada. Inclusive, isso é uma discussão na área de quadrinho, né? O que é uma quadrinista? É uma pessoa que tem uma produção robusta ou uma pessoa que faz quadrinho? Eu não estou nem aí. Eu sou o que sou, não vou ficar preocupada com rótulo. Se quiser falar que eu sou o que não sou, o que importa é a minha vida e é estar fazendo o que me faz bem. Até porque eu tenho que conciliar muita coisa, né? Eu sou mãe, esposa, professora e ser humano, e eu não vou ficar preocupada em ficar cumprindo meta e atender as expectativas alheias, né? E eu também não me preocupo com rótulo. Então, como o zine e o quadrinho e jogos e outras coisas que eu gosto entraram na minha prática docente, ficou bom, porque eu acabo lendo coisas que eu gosto, que ao mesmo tempo que é um entretenimento, também é uma formação, né? Então, enfim. E só para fechar a questão da didatização, quando eu falo do quadrinho, por exemplo, se você vai criar um quadrinho sobre, sei lá, coronavírus, sobre tuberculose, qualquer assunto da área de saúde, que é uma coisa que eu fiz errado, errado no sentido de que ficou chato. Eu fiz uma história em quadrinhos no começo sobre tuberculose e ficou didática, sabe aquele personagem que tinha momentos, não é que ficou assim a história toda, mas tinha momentos ele dando dica, né? Mas eu tentei fazer uma narrativa em que a história aparecia de forma transversal, assim. Eu acho que teve momentos que a história foi bem e outros não, sabe? Mas é isso, é aprender e não renegar o que você vai fazendo, porque aí você vai se aprimorando. E eu falo isso com os alunos. Então, para usar quadrinho, a linguagem, o zine, vamos articular com nossos afetos, com o que a gente gosta, com que, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não sei desenhar, eu vou estressar essa pessoa? Não vou. Falo, aí eu vou apresentar outras maneiras, tem a arte colagem, você pode fazer fotonovela, você pode fazer só no caso do zine, só de texto, enfim. E aí a gente sabe, né, gente, o zine, ele tem essa variedade, sei lá, esse potencial que é muito aberto. Então, para usar o zine e o quadrinho nessa visão de liberdade, e a única coisa que eu peço, né, que eu falo assim, gente, o meu objetivo aqui é apresentar essas linguagens, tá no contexto do componente, mas se tiver zineiros e zineiras depois desse componente, independente do assunto, ótimo. Então, eu faço assim, eu primeiro faço a oficina, eles fazem um zine com tema livre, que é para fisgar a galera. Aí, depois que faz o tema livre, o trabalho final é o zine. Então, o zine tem a parte que eu vou avaliando tudo, desde o processo inicial da construção do zine, elaboração do problema, do tema do zine, a pesquisa, porque a pessoa que vai fazer o zine, ela tem que pesquisar, né? Eu pesquiso. A produção do conteúdo, até a parte da apresentação, a oralidade da apresentação, socialização com os colegas. Então, é um processo de avaliação diferenciado. Ao invés de fazer uma prova, né? Você envolve o zine, que vai envolver uma série de habilidades e que vai ser tão proveitoso, gostoso, e que eu acho que, inclusive, torna um ambiente universitário, no meu caso, que eu atuo na universidade, mais amistoso. A gente precisa da saúde mental nos alunos, nos professores, no ambiente, mais humanismo na educação, né? Mais, enfim. Então, é isso. Nossa, Daniele, sua fala é muito boa. Não, fica tranquila. Até hoje eu também não sei desenhar a mão. Isso é uma... Opa! Você não sabe, Raquel. Rapaz. Eu acho muito legal, porque quando você fala sobre o ato de criar, independente do que vão te rotular ou não, se é quadrinista, se é fanzineira, você está fazendo a sua parte, que é tirar para fora aquilo que você quer dizer. Isso é muito legal. Daniele, tem aqui uma pergunta, fala sobre qual é o seu tema e formato favorito de fanzine. Antes de você responder, eu só queria colocar uma observação. Primeiro, porque eu estou parecendo sombra do ratinho. Vou pegar uma luz direita ali. Mas tem um fanzine que eu tenho seu, que eu sou apaixonada por ele, por todos, mas tem esse que é especial, que eu sempre falo dele para os meus alunos e para os meus amigos, que é um que você usou da didática, ficou muito legal e é muito necessário, que você fez um fanzine falando sobre o uso de jaleco. Eu achei ele muito bonito, eu achei ele muito legal. E assim, é um fanzine que ele é informativo,
ele é autoral e ele teve, assim, essa parte da didática, mas ele é muito importante, sabe? E, assim, eu achei legal porque você mistura essa parte da biológica com a parte artística. Então, além de você falar a respeito dessa junção que você faz, já que você tem mais familiaridade com essa área da biológicas, mas você é uma artista também, você traz esses dois, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse mix que você faz, sabe? Educação, fanzine, biológicas, sobre isso também. Tá. Estou aqui só anotando o tópico para não me perder, porque você sabe, né? Vou falando, mas eu acho que eu acabo respondendo. Primeiro, dizer assim, que toda vez que eu trabalho com zine, que é a coisa da autoralidade e tal, destacar sempre para as pessoas que eu tenho contato a importância do zine no sentido da autoexpressão. Quando eu comecei a trabalhar com quadrinho na área da educação, que foi antes de conhecer o quadrinho autoral, meu pensamento era, vou fazer um quadrinho, e na época eu até contratei uma pessoa para desenhar, que era o quadrinho de tuberculose, que foi o meu trabalho do TCC de ensino de biociência e saúde, que era pensando em fazer algo para o outro ler, né? E depois que eu fui no congresso, que eu conheci essa turma do Pod Filosófico, e também conversando com o Dilcínio Rangel, que ele seria da minha banca, mas por outros problemas, compromissos, ele não pôde, ele me mandou um e-mail falando assim que, porque no meu TCC eu fiz a HQ, apliquei com os alunos, eles avaliaram e tal, eles tiveram alguma participação na produção do processo criativo, mas não muita, e eu fiz um folder como criar HQ. E o Dilcínio me mandou um e-mail dizendo assim que achava que uma das maiores contribuições do meu trabalho era o folder. E eu fiquei arrasada, porque a HQ eu achei o máximo. E ele falou que o folder, que eu achei todo simplesinho, que ele falou que era a grande contribuição. E ele não revelou por quê. Ele mandou um e-mail, eu mandei a resposta e ele deixou, tipo o Mestre dos Magos, né? Não falou. Aí, meu Deus, aí eu fui entender anos depois que era justamente isso, o folder ensina a fazer HQ, para que os alunos façam a HQ deles, e não a minha HQ, não é que vai tirar o mérito, né, do professor fazer um HQ, não é isso, mas eu fui entender depois, e ele tem razão, né, e aí depois conhecendo o HQ autoral, isso eu vi claramente, né, eu acho que na verdade eu enxerguei isso justamente por isso. Então, primeiro é dizer isso, né, da importância da autoralidade nessa questão do zine, inclusive, quando eu trabalho jogos didáticos nos componentes, são os alunos que fazem, é a mesma proposta do Faça Você Mesmo. Então, não sou eu que faço os jogos, os alunos criam os jogos também. Eles mesmos avaliam, jogam entre eles, enfim. Então, é isso, é tudo zineiro. A coisa do Jalecando, que é esse zine que você falou, né? É um zine que eu não fiz, foi uma produção coletiva. Então, eu dinamizei a oficina, junto com o meu marido, que é o Jorge Fortuna, que ele é professor da UNEB, na área de microbiologia, enfim. E aí a gente tem esse projeto conjunto, que é de biossegurança em quadrinhos. E aí os alunos já fizeram 3 roteiros, esse é o primeiro zine, e aí agora falta desenhar os outros 2 roteiros. O outro é sobre alimentação no laboratório, que não pode, e tem um outro que eu não vou me lembrar agora o tema. Então, o primeiro tema, que era o mais preocupante, esse trabalho ele já virou um artigo, porque ele foi todo participativo. Todo o trabalho que é freiriano, ou seja, dialógico, participativo, ele demora, porque você tem que fazer roda, todo mundo dialoga, tem discordância, então até você chegar no denominador, demora. Então esse trabalho foi assim, longo, e foi todo participativo. Então a gente fez oficina de quadrinhos, oficina de zine, aí eles escreveram o roteiro nas oficinas, depois quadrinizaram, fizeram o esboço, depois arte finalizaram, tudo os alunos, e eu fiquei só, nós ficamos só orientando, dinamizando e tal. Aí saiu o HQ. Só que, além disso, antes de fazer tudo, né, o roteiro, a gente fez uma pesquisa de sondagem sobre conhecimentos prévios dos alunos. Então, qual era o objetivo? O objetivo do trabalho era conscientizar ou sensibilizar para que os alunos de ciências biológicas parassem de ficar caminhando na universidade, passeando de jaleco, como, sabe, status e zero de consciência de contaminação cruzada, de biossegurança.
E aí, primeiro a gente fez uma enquete dos temas, para ver qual era o tema que os alunos achavam mais problemáticos, os alunos, no caso do projeto, né, desse projeto. E aí eles escolheram primeiro a questão do jaleco, porque por mais que falasse não pode usar, o pessoal continuava e tal. E aí depois foi elaborado um questionário para aplicar com os alunos das ciências biológicas, então eu não lembro agora quantos, que respondeu. Você sabe o que é biossegurança, sabe o que é EPI? Isso foi em 2017, eu acho. Então foi antes da pandemia. Hoje em dia todo mundo sabe, muita gente sabe o que é EPI, né? Mas na época não. Mesmo assim, na hora que a gente tabulou os resultados, muita gente sabia e tal. Então, aí chega no jaleco. E aí a gente fez essa sondagem para a gente entender qual o conhecimento prévio, para a gente não achar que eu vou fazer um HQ falando de um assunto, porque ninguém sabe de nada. E, na verdade, a gente tem que partir do conhecimento que as pessoas têm, porque senão fica subestimando o conhecimento. Enfim. E aí, dando um salto aqui, né? Fizeram o HQ, aplicou e as pessoas avaliaram, então o artigo descreve esse processo. Então, essa HQ é o que eu estava falando há pouco. Eles fizeram a narrativa com essa preocupação de não ser personagens dando ordens e que retratassem o cotidiano do laboratório e como as pessoas têm mania de passar passeando com o jaleco e que envolvesse humor, que trouxesse algumas informações sobre contaminação cruzada, e os alunos que fizeram. Então, eu não escrevi o roteiro, eu não desenhei. Eu só desenhei a capa porque quem desenhou o HQ foi um aluno da matemática. Aí envolveu gente de outros cursos também. E aí depois a gente não achou ele, a gente precisava da capa. Aí eu peguei o estilo dele e fiz a capa, porque pegando o que é o estilo que lembra a Hora da Aventura também, né? Esses bonequinhos. E a história do Jalecanos foi isso. E para fechar, essa coisa das áreas de conhecimento, né? Eu, desde no começo da minha vida acadêmica, as pessoas que, na época, a palavra interdisciplinaridade não era muito falada, porque eu sou um pouco antiga, né? Eu sempre gostei de vários temas e sempre gostei de várias áreas de conhecimento diferentes. Então, gostava de biologia, gostava de rádio, de TV, de comunicação, de arte, queria fazer direito, queria fazer um monte de coisas assim, sabe, que eu me identificava. Só que eu não conseguia, né, dar conta de estudar tudo, gostava de filosofia. E aí, quando eu estava no mestrado, tinha uma disciplina de portfólio, que era um acompanhamento da vida acadêmica do aluno, que uma das professoras falou, Daniele, todo o portfólio, você fala de não sei quantos livros que você leu, totalmente diferentes as áreas, você vai para congresso de outras áreas, e assim, eu queria que até o final do curso você me mostrasse uma coerência no seu currículo. E ela jogou assim, e eu fiquei, socorro. Aí, meu Deus, aí eu fui pegar, né? Falei, meu Deus, qual é? Aí eu fui pegar, como a gente estava no curso e já estava trazendo essa discussão da interdisciplinaridade, eu peguei os autores que os componentes estavam trazendo para poder me dar base. Aí eu me preparei toda, né? Quase um TCC para responder a professora. Quando chegou na aula seguinte, eu coloquei um slide. Primeiro eu falei sobre a questão da interdisciplinaridade, a importância, como ela era de uma área da biblioteconomia, ela não tinha, era mais assim, caixinha mesmo, né? E aí eu primeiro embasei teoricamente a questão da interdisciplinaridade a meu favor, e eu não sou boba, né? Eu tinha que trazer esse fundamento para não dizer que é achismo. Depois de eu fazer esse embasamento, eu fiz um slide que hoje em dia lembra muito aquele slide que na política botavam um PowerPoint apontando. Eu fiz um negócio daquele tipo. Eu botei um monte de coisa, os temas que me interessavam, quadrinho, saúde mental, resíduo sólido e lixo, rádio, TV. Aí eu fui botando um monte de bolinha com os assuntos que eu gostava, todos diferentes, alguns um pouco próximos, e no meio eu botei eu. Aí eu falei, o que liga tudo isso sou eu. Eu gosto desses temas, eu me interesso. Eu lembrando aqui de uns memes, né, que fala assim, fonte, vozes da minha cabeça, porque eu quero. Mas, enfim, eu falei que são assuntos que me movem, são assuntos considerados negligenciados, tuberculose, a rádio, na área da comunicação, o rádio, principalmente das ondas artesianas, que é o rádio tradicional, ele é um dos menos deixados de lado, digamos assim. Enfim, e aí eu fui falando esses assuntos de lixo,
loucura, saúde mental, essas coisas são temas que são negligenciados. E eu gosto, eu me identifico, e é isso. São temas que me movem e eu vejo ligação em todos eles, porque eles são parte da vida e da minha vida. Ah, ela ficou assim olhando, pois é, mas como eu tinha citado os autores antes, né? Então talvez ela não. Mas aí, por minha sorte, depois disso, né? Depois dessa época, lá, a partir de 2015, a questão da interdisciplinaridade ganhou muita força. Então, isso hoje é bem visto. Então, na época que eu fiz os concursos, né, que eu fiz na UNEB, eu passei, mas né, era para substituto, e quando eu fiz da UFSB, eu não precisei, o pessoal viu o meu currículo, né, essas áreas, e aí já não precisei justificar. Então, o fanzine é que nem eu, ou eu sou que nem o Zine, na verdade. Ele não tem dono, ele não é de área nenhuma. A gente não tem que ser a Raquel artista. Se Raquel gostar de muitas outras coisas, o Renan, sabe, as pessoas gostam de rotular. Então, para mim, eu vejo de uma forma muito natural, muito, sabe, essa conexão entre áreas, porque a vida é complexa, a vida não é simples. Então, a resposta que eu acho que se aproxima do que eu penso é essa. Ótimo, Daniela. Tem um termo que está em voga aqui hoje em dia no mercado de trabalho, que é o profissional nexialista, que é justamente esse profissional que ele consegue unir assim vários campos, trabalhar com várias vertentes assim em prol de um objetivo, né? E, enfim, eu acho que é esse mesmo o nosso. A gente está sendo bombardeado de informação assim todos os dias, em diversos tipos de informação. A gente tem que saber trabalhar com todos os tipos. E, enfim, dando continuidade aqui às perguntas, eu queria. A Raquel tá aí? Ela sumiu. A imagem, quando some, a gente já fica em Já pânico. fica assustado, né? Mas acho que ela tá aí. Ah, tá. Vou pegar uma luzinha. Então, eu queria saber como que você difundia, ou ainda difunde, os seus fanzines, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. E o que você pretende, né, ao difundir esses fanzines, os seus fanzines? O Zine, eu adoro experimentar. Então, eu tenho predileção pelo Zine impresso, né? Tem um fanzine que está disponível, eu escaneei, ou feito já no contexto, né? Eu pego o PDF, ele está lá, mas eu gosto do impresso, que como você pegando uma deixa, você falou da coisa da hiperinformação, eu acho que um zine online, eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Inclusive, eu tenho uma caneca que eu vou pegar, que está aqui do meu lado, daqui a pouco eu pego, que eu fiz, que assim, zine impressos são melhores. Que eu realmente gosto. A caneca faça você mesmo, que eu que mandei fazer. E aí, então, eu tenho predileção, porque eu acho assim, que eu estou aqui com várias abas abertas, que antes da gente começar a conversar, eu estava preparando aula. Então, se eu mando um zine em PDF para alguém, ou no Canva e tal, vai ser só mais uma aba. Então, eu gosto do zine impresso para que a pessoa ela vai tirar um momento do dia para ela ler meu zine. Ela vai ter aquele momento com papel. Aí tem zine meu que eu coloco essência, né? Tem zine meu que às vezes vai até erva, um pedaço de planta, porque eu faço fanzine etnobotânico. Depende da proposta que eu quero trazer de textura, né? Do papel, da experiência, né? Do zine. E eu faço cartozine, que também usa papelão para fazer a capa, às vezes eu uso tecido para colar, então eu vou customizando, fazendo zine, usando a criatividade ao máximo. Então, já começa a falar disso, né? Que eu gosto dessa coisa da materialidade do zine. Para difundir antes da pandemia, era a coisa da troca, mas assim, a coisa da troca presencial depende muito de tezineiros na nossa região, que aqui em Teixeira tem, mas não está todo mundo integrado, né? Então tem isso. Mas era em eventos que eu sempre fazia uma tiragem e levar para eventos. Outra coisa que eu amo é mandar pelo correio, né? Inclusive, no contexto da pandemia, eu dei uma pausa, porque eu moro numa cidade que as pessoas não querem usar máscara, que se aglomeram, então eu preferi evitar ir para o correio, né? E, eventualmente, quando os momentos da pandemia melhoraram,
Agora está mais ou menos, está subindo de novo os casos aqui, né? Mas com a vacinação, eu acho que não vai chegar aquele drama como a gente já teve, né? Mas, de qualquer forma, eu estudo o horário que está mais vazio para ir no correio. Então, eu voltei a mandar. Inclusive, eu mandei para a Raquel, mandei para o Gazi, mandei para o Edgar. Então, eu amo preparar. Gente, eu amo, sabe? Botar os envelopes no chão, imprimir os zines, montar, grampear, fazer coisas exclusivas. Eu amo, eu amo. Eu fico o dia inteiro, 2 dias, só preparando as coisas. Então, isso é um ritual que, para mim, é fundamental. Então, a difusão do zine é essa. O que eu percebi em 2013, 2014, quando eu estava fazendo os primeiros zines, é que tinha gente de vários lugares do Brasil. E aí eu não estou me botando como, né, a gostosa, não. É porque a internet ajudou, né? E aí, às vezes, tinha gente de grupos, ou de zine, ou de Sagrado Feminino e tal, que falava, eu quero seu zine, mas eu, sei lá, estou sem dinheiro e tudo. E não tem uma coisa que mais me incomoda do que o dinheiro a trabalhar qualquer coisa. Tinha época que eu mandava zine para todo mundo, sem cobrar nada e tal. E teve uma época, porque eu fiquei sem trabalhar, eu dei uma segurada. Aí eu fiquei, poxa, e agora eu vou parar de mandar o zine só porque eu ou outra pessoa não tem o dinheiro? Aí eu botei alguns na internet, o mesmo zine que era impresso, e mandava o link para a pessoa, só para não perder aquela oportunidade de compartilhar meu mundo. Mas, conceitualmente falando, eu prefiro o impresso, eu prefiro pagar e eu mando o zine sem cobrar, a não ser que envolva outras coisas. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam, Daniela, eu quero tudo que você tem. Livro, tudo que você tiver, eu quero. Aí o que eu faço? Eu separo, e aí eu digo, o livro é tanto e tal, e aí eu mando o zine de presente. Porque aí eu gosto de fazer assim. E como o livro teve custo, e aí, enfim, aí eu faço dessa maneira, né? Se eu pudesse, eu não cobrava, porque eu acho tão prazeroso uma pessoa se interessar pelo meu mundo, né? Mas como teve essa questão, aí eu faço dessa maneira. Então a difusão eu faço essa, e experimentando os formatos, inclusive, às vezes, na hora de mandar, eu tenho um problema, porque como eu faço o zine cartoneiro, que tem a capa de papelão, e às vezes ele tem autorrelevo e tudo, o pessoal do correio manda eu abrir envelope, e às vezes não quer deixar eu mandar dizendo que é objeto. E aí eu não consigo mandar como carta, eu tenho que mandar como PAC, e aí não tem como, né, gente? Correio caríssimo. Agora, quando o zine é pequenininho como esse, né, é bom que... Mas às vezes implicam também, porque acha que é um objeto também. Aí eu tenho que... Aí eu já vou para o correio, a galera já me conhece. Oi, aí eu já vou com tudo, os envelopes abertos, alguns falam, não, precisa não, deixa, já trouxe tudo aberto. E aí é isso, é uma comunidade, né, zineira, porque o pessoal do Correio já me conhece, são anos, né? Porque o que me fez frequentar o Correio foram o mundo dos zines. É isso. Assim, Daniele, quais foram as principais influências que você teve para poder fazer o zine? E depois que você começou a fazer, né? Assim, artisticamente, quem foram as principais pessoas que te influenciaram? Eu já até presumo. Ó, minha mãe dando tchauzinho aqui. Bom dia, gente! Bom dia! Então, assim, quem foram as principais pessoas que te influenciaram nesse mundo do zine? Eu já tenho, assim, mais ou menos quem foi. Eu já estou falando desse povo, né? Maravilhoso, que eu tenho o maior carinho e amor. Então, as inspirações do zine oficialmente são, como eu já falei desde o começo, Ciber Pajé, Gazi, Edgar Frank é ótimo. Duas pessoas, né? Ciber Pajé, Gazi, Elídio, que foram os três que assim, nesse evento da UFPE, teve o Henrique, que eu conheci lá também, que foram os que mais me chamaram a atenção e que eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Depois disso, eu fui entrando em grupos, né? Aí eu fui conhecendo outras pessoas, né? Teve um evento que eu fui também logo no começo, que foi Ladies Comics, que era um evento que aconteceu em Belo Horizonte, que eu fui selecionada para falar no evento. Gente, eu era nova na área do zine, eu subi no palco com o microfone tremendo, e para mim aquilo também foi muito marcante, porque eu vi outras pessoas fazendo zine, outras mulheres, e foi massa, sabe? Viajar,
porque eu já tinha costume de ir para congresso na área de ciências, acadêmico, epidemiologia, ensino de ciências, né? Mas de quadrinho e zine, os primeiros foi aquele da UFPE, depois fui nas Jornadas Internacionais de Quadrinhos, no Aspas, e esse. Então, foram os primeiros eventos. No caso desse Ladies Comics, eu estou destacando pela questão da autoralidade, porque os eventos de quadrinho que eu ia era para apresentar trabalho na área da educação, do quadrinho nessa vertente. E nesse Ladies Comics eu fui falar do meu zine, da minha personagem, da questão autoral, poética, independente de ciências, né? Então, não tinha essa questão de educação. Então, foi marcante, mas além do pessoal do Poético Filosófico, dessas pessoas que eu fui conhecendo no caminho, então tem a questão da inspiração também criativa, que eu até cito no próprio Zines, eu falo que me inspira. Da literatura, pessoas das artes, né, ligada à questão da espiritualidade, do ocultismo, mitologia celta, cigana, aí tem os artistas dessas áreas, que eu não vou ficar citando, porque eu estou falando muito, né, gente? Mas nos meus zines, eu coloco no texto de apresentação essas inspirações, que eu prefiro não nomear agora, porque como eu não tinha pegado nenhum zine meu para citar, eu não quero falar um nome e depois não falar outros que são artistas que de outros tempos, de agora, que são fundamentais para mim. Tem livros que eu leio que no final do livro eu até choro, porque é como se, às vezes, eu nem quero terminar o livro. Quando chega nas últimas páginas, eu fico economizando para não acabar, porque eu crio uma relação com aquele autor, autora, que é como se ele tivesse expressado o que eu sinto. Então, dá uma identificação tão grande que eu fico, meu Deus do céu, eu amo ler. E a coisa do zine é muito boa, porque você faz com que essas pessoas vivam mais através da gente, porque eu cito essas inspirações nos meus zines. Então, fica a minha homenagem para artistas, autores, espiritualistas e tantas pessoas que me inspiram. E minha família também, né? Porque eu não sou fluxicheire, né? Eu sou muito difícil de lidar, eu acho. Então, eu acho que minha família também me inspira, me fortalece. Eu sou muito grata. Então, e todas as pessoas que me deram a mão nessa vida e me deram as costas também, né? Eu acho que tudo é aprendizado e a inspiração é a vida, né? E todas as pessoas que a gente encontra, não só pessoas, né? Todos os seres e os lugares que a gente conhece. Então, tudo isso é inspiração e me inspira a viver e a criar. Daniele, eu queria que você falasse um pouquinho, porque lá na nossa aula a gente tem mania de tudo, a gente dá nome de zine, né? E você tem um tipo de zine que eu só vi com você, que é o Grimoire Zine. Uhum. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Sim, inclusive que foi o Sibilante, né? Que foi o primeiro zine. Eu devia ter deixado meus zines aqui separados. Eu tenho uma caixa cheia de zine aqui, mas se eu for pegar, vai ser um caos aqui, porque não tem só os meus, tem outros. Porque quando eu dou aula, eu já tenho uma caixa de zine do meu lado que eu vou mostrando, né? Como eu não separei, foi vacilo meu. O único zine que eu tenho aqui do meu lado fácil é o Sombriluz, esse pequenininho, mas enfim. O Grimoire Zine, que foi o meu primeiro zine, né? O Sibilante. Não, o primeiro foi Abismo do Lobo. Mas eu digo o zine maior, porque o Abismo do Lobo foi um zine de HQ-forismo, que eu peguei os aforismos de Edgar Franco e fiz o desenho para compor o HQ-forismo. Só que foi um zine de 8 páginas e eu não me sentia como se fosse um pré-zine, sabe? Eu não... Quer dizer, ele não vai brigar comigo, eu não estou minimizando, mas eu não me sentia segura. O Sibilante, eu falei, não, agora sim. Eu senti assim. E eu me lembro que na época que eu lancei esse zine, o Abismo do Lobo, a gente estava no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos. E eu morrendo de vergonha, porque é o primeiro zine. E tinha umas coisas sensuais, né? Por causa dos aforismos e tal. E ele vai, distribui o zine, me incentivando, e o povo pedindo autógrafo, e eu morrendo, só de falar eu fico nervosa, morrendo de vergonha. Mas isso foi importante, né? Que é a coisa de ter coragem, enfim. E o Sibilante eu me senti mais segura.
E eu achei que foi um zine com uma quantidade de páginas que eu dei fôlego, digamos. Ele mesmo escreveu isso na época que ele fez uma resenha sobre o zine, né? Foi um zine de fôlego, foram 28 páginas. E eu botei o nome Grimoire Zine, ou Grimoire, eu falo Grimoire Zine no brasileiro, né? Que a ideia do Grimoire, eu vou ficar falando no brasileiro mesmo, é a coisa de ser o diário de magia. Então, você tem o seu Grimoire, né, que você vai fazendo anotações que são pertinentes para o seu caminho de aprendizado, enfim, de várias coisas. E o Zine ali, ele foi um pouco disso. Claro que não tem tudo, mas assim, daquele momento foi uma seleção de alguns aspectos de aprendizados, né, de registros que eu considerei que ele pronto, ele foi vamos dizer assim, uma seleção de um início de um Grimoire, né? E aí, claro, né, um Grimoire é um livro particular, mas ali foram seleções que eu achei que eram aspectos que poderiam ser compartilhados e que são. E na época teve um seminário de cultura visual na FAV que eu fui, e eu fiz até uma comunicação, né, sobre refletindo, e é legal, gente, eu fiquei retada que esse ano eu não mandei trabalho para o evento desse ano, eu estou como parecerista, mas eu queria ter mandado trabalho, porque esse evento foi muito importante para mim, porque eu estava fazendo o Zine, e quando surgiu a chamada para trabalho, eu falei, vou fazer, e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer um trabalho sobre o meu Zine, sabe? E para fazer esse trabalho, eu tive que fazer uma reflexão sobre o meu zine, o processo criativo e tal. Então, isso foi muito bom para mim. Esse ano, eu já tinha uma proposta de fazer uma reflexão de outros zines. Só que aí eu não dei conta, porque eu estou cheia de coisa para fazer e não consegui. E é bom quando você... Porque teve uma Larissa, que é uma moça que eu conheci pela internet, e ela pediu todas as minhas coisas, né, livros, zine e tal, e ela mandou um textão para mim falando de alguns zines meus. E conversando com ela, eu estava refletindo sobre isso que você falou. E aí, quando você reflete sobre o zine, você relê o zine, você tem uns insights, né? Aí eu falei, esses trabalhos, esses eventos na área de artes visuais são bons, porque você faz a reflexão da prática. Você lança o zine para o mundo, você faz o zine, não fica pensando muito racionalmente, mas depois que esse zine está aí, já passou ano e tal, aí, poxa, aí você vai ver aspectos simbólicos, arquétipos de desenho, coisas que você não tinha visto, relacionando com uma série de outras questões de textos que eu estou lendo agora, enfim, aí dá para fazer um monte de coisa, mas enfim, não dá, né, gente? É muita coisa, e a gente, como o Renan estava dizendo, a coisa da hiperinformação, a gente precisa viver, né? Eu não vou ficar me cobrando, não, mas é uma pena, porque tem muitos zine meu que eu queria fazer trabalho refletindo, tanto que eu e Raquel, no começo do ano, a gente tinha tentado fazer uma sistematização, mas também não dei conta, mas é isso, a gente faz o que dá, não vamos nos cobrar, né? Vamos lá, vamos fazer o que dá. Eu acho que eu respondi, não foi? Apesar de sair um pouquinho. Ótimo, Daniela. Olha, tá ótima a conversa, mas a gente vai indo já para os finalmente. Tá. Eu vou deixar só mais uma pergunta, que eu vou dividir em 3, assim, mas jogo rápido. Primeiro, eu queria que você fizesse algumas considerações, algumas dicas para quem está iniciando ali na jornada de fanzine, né? Falasse um pouco sobre como é que é esse início e dar uma forcinha aí para quem está começando. Depois me falar quais são os seus próximos projetos, assim, dar uma pincelada, se você já tem algum projeto em vista e tudo mais. E, para concluir, como que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho, né? Tipo, como que as pessoas podem entrar em contato contigo, rede social, carta, qualquer sinal de fumaça. Certo, dicas, vou falar de forma geral, né, para fazer zine, hoje em dia a gente tem muita possibilidade de acesso à informação, então se você for no YouTube e colocar como fazer fanzine, vai ter vários vídeos massa, longos, curtos, a todo jeito. Na internet também você vê dicas, você vê sites bem sucintos de passo a passo. Então, hoje em dia, para a gente saber fazer zine é muito tranquilo. O ideal, para mim, que já passei pelo processo, é passar por uma oficina, porque vai ter alguém te incentivando, dinamizando, alguém que já passou pelo processo, te dando dica, para você não perder muito tempo
com paranoia, eu não sei desenhar e tal, e a pessoa já vai vir com a dica, olha, então use tal estratégia para você não ficar empacado no processo. Então, eu acho que o legal é fazer uma oficina. Ou até ver alguma coisa remota mesmo, porque eu tenho feito oficina online, então eu acho que é bem tranquilo. Então, a dica é essa. Além disso, conhecer zine. Então, na época que eu comecei a fazer zine, eu comecei a comprar zine e trocar para ter o acervo. Você fica... Eu amo minha fanzinoteca aqui. Eu não sei quantos eu tenho, eu preciso fazer essa catalogação, mas quando eu dou oficina presencialmente, eu coloco uma tenda para todo mundo ver a diversidade de tamanho, de textura, de formato, que é sanfonado, A4, A6, microzine, de várias texturas de papel, temas, estéticas, enfim. Então, eu acho que conhecer a diversidade criativa, e aí, no caso aqui, eu estou falando do impresso, né? Sabendo também que existem zines maravilhosos no contexto da internet, digital, né? E é isso. Então, é isso. Conhecer zines diferentes para você se inspirar, né? Em relação aos meus projetos, então a dica é essa: vá correr atrás, vai conseguir zine e faça, né? Faça o zine para poder vivenciar essa experiência. Em relação aos projetos, eu tenho tenho projetos permanentes, né? Na UFSB tem um projeto CIARTE, Ciência, Arte e Ensino, que já tem esse nome para abarcar tudo que eu gosto, né? Ou seja, ciências, que abarca ciências, artes e o ensino para dizer que a educação está aí. Então, ó, vem em mim, eu não estou preocupada com área. Já me chamaram para dar oficina em várias áreas, inclusive na área de história, de geografia, outras áreas que não são as minhas, porque eu falo do Zine. E aí cada área vai se apropriar, então é liberdade total. Então tem o projeto CIARTE, que ele é um projeto guarda-chuva, e dentro do projeto CIARTE tem vários projetos. Projeto de epidemiologia da Covid em Teixeira, de divulgação científica desse projeto, que é o EpiCovid. Tem o DivulCovid, tem projeto Cartozine, que é fanzines cartoneiros, e outros, não vou ficar falando, tem a Jogoteca UFSB, vou falar desses aí, porque são vários projetos que a gente faz trabalhos, tem um que está para começar também, que é na área de zine também, sobre saúde sexual, sexualidade feminina, enfim. E aí a gente vai com vários projetos em andamento, então tem época que alguns estão em execução, outros estão mais paradinhos, cada um tem seu fluxo, né? E eu participo também de várias outros grupos de trabalho e de pesquisa que o Zine sempre está presente, quadrinho e tal. Em relação aos meus contatos, tem o Instagram, que é o Projeto Ciarte. Aí depois vocês anotam lá para o pessoal para vir me visitar. Gente, eu amo a FAV, eu amo a UFG, saudade de correr dos macacos. E tenho o maior carinho. E além eu fiz uma epifania agora, né? Fui transportada para o UFG e voltei. Então, o Instagram. Tem o Facebook, mas o Facebook eu não uso tanto para trabalho, porque tem a minha página de sibilante, mas ela está meio parada. Eu uso mais o Instagram e o e-mail, que é daniele.fortuna@ufsb.edu.br. Então, é isso. Para me achar, Instagram e o e-mail. E é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo. Eu falo bastante, eu avisei a vocês, né? Mas é um tema que eu amo falar e eu espero que eu contribua para a área, para tudo, de alguma maneira. Com certeza contribuiu muito hoje para a aula, assim, deu uma aula para a gente de fanzine, foi ótimo, tá? A gente quer agradecer você por ter disponibilizado esse tempo. Nossa, foram informações ótimas aqui, né? Foi uma manhã muito boa, produtiva. Esses dados das redes sociais, dos e-mails, eu vou passar por escrito ali no chat também, né? Para quem quiser entrar em contato contigo. Raquel, você quer falar alguma coisa? Primeiro, peço perdão pela panela de pressão, mas, Daniele, eu queria agradecer, sabe, sua gentileza, sua generosidade em falar com a gente.
pela paciência, né? Que foram bastante percalços que a gente teve hoje. E eu tenho certeza que não só a gente aprendeu muito, mas os nossos colegas que vão ver a entrevista também vão ficar encantados com a sua pessoa e com o seu trabalho. Eu vou mostrar também alguns fanzines que eu tenho seu. Eu vou tentar colocar eles na apresentação, tá, Daniela? Tá Os bom. que você citou. Obrigado. Para mim é uma honra falar desses assuntos e me chamem sempre que quiserem, que eu vou achar tempo para conversar sobre isso. Você falou dos percalços, aqui também faltou energia hoje. Então, eu queria finalizar reforçando a importância da vacina para que a gente volte a se encontrar presencialmente. Ó, a blusa aqui da Fiocruz. Então, gente, vamos lá juntos para que a gente possa se abraçar sem medo. Obrigado, viu? Um beijo. Obrigado, Daniela. Tchau. Tchau. Um beijo para o Gazi, para todo mundo aí. Ó.